Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, 20 de julho de 2019. Eu disse para vocês em outro dia que Flávio Bolsonaro foi uma peça de xadrez para atender, na verdade, a manobra petista, esquerdista, para livrar Glenn Greenwald. Mas a coisa vai muito mais além disso, gente. Até o próprio Dias Toffoli se beneficiou. Como assim, Glenn? Gilmar Mendes se beneficiou e outros magistrados. Não entendeu? Vai entender agora. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações e vamos à matéria. Olha só. A advogada Roberta Rangel e os 134 poderosos protegidos pela caneta de Dias Toffoli. Vamos entender agora. A advogada Roberta Maria Rangel, mulher de Dias Toffoli, fazia parte de uma lista de 134 pessoas investigadas por uma força-tarefa da Receita Federal por indícios de irregularidades tributárias. Com base em informações prestadas pelo COAF, olha, entrando quem aí na história? É a mesma apuração que também atingiu o ministro do STF, Gilmar Mendes, e sua mulher, Guiomar Feitosa, além de Vlário Maggi, Luiz Venteri e o ministro do... Ministro da onde aqui? Cadê? Volta a página aqui. Ah, sim. Do TSE, Marcelo Ribeiro. Pula a propaganda chata. Pula mais um pouquinho. Pera aí, gente, só um pouquinho que... Aqui bagunçou o negócio. Pera aí, bagunça aqui. Pronto. Bom... Para escolher seus alvos, a força-tarefa da Receita usou filtro de como patrimônio superior a 5 milhões de reais, aumento patrimonial maior do que 500 mil reais no ano anterior, movimentação em espécie superior a 500 mil reais ou valor de rendimento isento acima de 500 mil reais, além do próprio contribuinte. O mesmo critério foi utilizado para parentes de primeiro e segundo graus, sócios e pessoas jurídicas com algum tipo de relação. Como a investigação começou por um relatório do COAF, está suspensa por força da decisão do mesmo Dias Toffoli. O interessante é que o STF está de férias e durante esse período a atribuição para despachar pedidos urgentes seria de Luiz Fux, o vice-presidente da corte. Entretanto, contrariando o regimento, Dias Toffoli dispensou as férias e arrogou para si as atribuições, despachando durante as férias uma liminar que beneficiou a própria mulher e um colega de toga. De quebra, a liminar ainda foi despachada em pedido de Flávio Bolsonaro, usado no caso como bobinho para livrar a cara de 134 poderosos da República. Entenderam o pavor dessa gente em manter o COAF sobre o Ministério da Justiça? Como mover o COAF para o Ministério da Fazenda não inutilizou o órgão e como o ministro da Justiça não dá o menor sinal de arregar após o bombardeio de jujubas do Verdivaldo, o jeito foi apelar para o ex-advogado do PT durante as férias do STF. Bom, eu trouxe para vocês aqui, eu falei para vocês duas coisas na matéria que se referia ao Flávio Bolsonaro. Primeiro que eu não concordei, com a decisão do Toffoli, em primeira mão, de beneficiar ali, de favorecer o Flávio, A gente defende o que tem que ser defendido e o que não tem que ser defendido, a gente não defende, Vamos fazer aqui... igual a esquerda faz, Então, na minha opinião, Flávio Bolsonaro, sim, deve ser investigado. Tem direito ao recurso? Se tem direito ao recurso, também defendo que ele use e recorra. Afinal de contas, se fosse você investigado no lugar dele, também usaria A gente fala assim, quem não deve não teme. Às vezes você não deve, não teme, mas prefere manter sua vida sigilosa. Tô errado? Ninguém quer, por mais honesto que seja, sua vida exposta ou investigada necessariamente. Mas aí tudo bem, eu sou a favor das duas coisas. Que ele use os recursos a favor dele, sou a favor também que seja investigado. Então tudo bem, lei é lei, critério, acabou. Mas aí o que acontece? Ele foi lá, usou da prerrogativa,
Pela lógica correta, essa prerrogativa, esse pedido só poderia ser atendido em agosto com o colegiado. Dias Toffoli resolveu dar a canetada sozinho. Quando o Dias Toffoli deu essa canetada, bom, a primeira coisa que a gente percebeu é que beneficiou o Glenn Greenwald, de cara, na hora, na lata, na bucha, não teve pra onde correr. Blindou automaticamente Glenn Greenwald. Foi a primeira coisa que a gente viu logo de cara. Só que aí, gente, o Glenn também, né, apesar de fazer parte do plano deles, mas foi mais uma peça que ajudou também a protegerem eles mesmos. Nós temos Gilmar Mendes, Guiomar, a esposa dele. Nós temos aí o ministro do TSE também. E temos outro camarada ali, todos envolvidos na questão. E a mulher do próprio Dias Toffoli. Envolvidos na questão do COAF, como Flávio Bolsonaro, como Glenn também ia entrar, né? O caso do Gilmar Mendes, vocês lembram, que foi quando ele correu para baixo das togas lá do Dias Toffoli, que o Dias Toffoli pediu até investigação para os investigadores, depois veio a censura da imprensa, aquela coisa toda, né? E aí, a gente descobre essa outra maracutaia por trás. Então nós temos a primeira cortina de fumaça, que é o Flávio Bolsonaro, para beneficiar a Glenn, que de tabela também beneficia o Dias Toffoli. Aí nós vamos entrar na parte, gente, que é aí que eu não compreendo. Sérgio Moro é acusado de parcialidade nos casos dele, por causa de umas mensagens vagabundes, que só provam que o cara agiu com honestidade. Agora, o ministro-presidente do STF, delegar decisões nas quais a própria família está envolvida, os próprios colegas estão envolvidos, não é parcial. Porque nessa canetada ele livrou a esposa, Gilmar e a esposa. Vocês estão conseguindo entender? Mas os outros coleguinhas ali. Aí é que eu não entendo. Porque no meu entender, no meu pouco entender jurídico, eu não sou advogado, mas no meu pouco, isso chama-se conflito de interesses. Eu não posso, como juiz ou magistrado, decidir uma ação na qual eu tenho envolvidos parentes ou envolvidos que têm uma ligação direta comigo. Não posso. Chama-se conflito de interesse. Se eu tiver errado, alguém que é advogado, por favor, coloca aí que estou errado, por favor. Mas é o que, para mim, eu compreendo nessa questão da lei. Eu não posso julgar. E Dias Toffoli julga. E o mais interessante ainda, que é uma causa que deveria ir para o colegiado. Outro ponto, era para... lembram em janeiro? Janeiro ficou um período, 15 dias ficou Dias Toffoli, 15 dias ficou o Fux. E aí foi o que eu achei interessante. Dias Toffoli resolveu ficar sozinho esse período todo. Ele dispensou as férias dele. Agora, por que será que ele dispensou essas férias, gente? Porque gosta de trabalhar? Não. Porque ele se viu com todo o poder nas mãos para beneficiar os colegas e a si mesmo. Quando eu falo para vocês que o STF precisaria ter critérios para o cara ser indicado, aí tem gente que fala assim, não, mas isso é autoritarismo. Não, gente. Se você vai entrar num concurso público, se você vai ser juiz, você precisa fazer um concurso público para ver se você é apto ou não. Por que para o cara ser ministro do STF, que está acima de um juiz, para um juiz, sem ser federal, o cara tem que fazer um concurso público. E imagine o STF, que é a última corte. Esse sim é que o cara tinha que ter critérios rigorosos para entrar lá. E só poderia fazer parte desse clã, vamos usar assim a palavra, quem já tivesse sido juiz, pelo menos juiz federal, né? Que tivesse, gente, uma bagagem, mas não do jeito que é. Daqui a pouco vão transformar o STF no Congresso. Qualquer pessoa basta colocar o nome, se for votado, passa. Só tá faltando isso para o nome. Porque você vê, Dias Toffoli é o cara que não passou em concurso, mas foi indicado. O cara era advogado do PT.
Cara, se é advogado de um partido, já não poderia ser indicado. Por quê? Porque dá essas porcarias que a gente tá vendo. Às vezes as pessoas perguntam, por que ninguém faz nada? Simples. Porque quem poderia fazer não faz. E quem é que pode fazer? Nós. E o que a gente poderia fazer? Votar em pessoas decentes. É o primeiro passo. Não adianta a gente querer cobrar que o Senado, que é o Senado hoje quem tem a autonomia de entrar nessa briga, não adianta a gente cobrar se nós colocamos no Senado pessoas que têm o rabo preso com o STF. Jamais eles vão comprar uma briga com o STF. Tá lá mais de 30 pedidos de impeachment. Gilmar Mendes está nesse rolo. Dias Toffoli está nesse rolo. Né? Lewandowski, mas ninguém põe os pedidos de impeachment para andar. Por quê? Porque o presidente da Câmara tem um furico preso. Falei demais agora, né? Que dá raiva. Nós temos uma CPI da Lava Toga que já foi, que já veio, que já encolheu, que já esticou, que já pisaram, que já moeu, que já amassaram, já jogaram no lixo, já pegaram de volta, jogaram na... E não anda. Por que não anda? Porque o presidente da casa tem a coisa presa. Porque boa parte dos senadores ali tem o bichinho cortando cebola. De tanto medo que tem de comprar uma briga com o STF. Porque sabem que estão na... Então qual é o primeiro passo, gente? É votar em pessoas que não têm processos nas costas, para começar. O primeiro passo é votar em pessoas não investigadas, para começar. Porque se você coloca lá pessoas que não são envolvidas com corrupção, que não estão investigadas, isso é fácil de fazer. Nós temos aplicativos hoje no celular que você basta colocar... O cara tá fazendo a propaganda na televisão, você... já aparece lá a capivara do camarada. Se tem ou não tem. Nada consta do cara. Mas votaram em Gleisi Hoffmann. Né? Votaram no Humberto Costa, Paulo Pimenta, Jandira Fagali, presidente. Ela foi presidente da Comissão de Trabalho, do negócio de trabalho. A mulher tinha 7 processos trabalhistas nas costas. Pô, mano, como é que pode um negócio desse? Você colocar uma pessoa à frente de um órgão, quando ela mesma é a primeira criminosa em cima do negócio? Fala pra mim. Aí dá no que dá. Não adianta a gente cobrar. Nós temos que cobrar a nós mesmos. Nos perguntar por que eu votei nesse miserável. Quer um Brasil melhor? Vote em candidato. Parar, gente, de se iludir com propaganda. Nós já vivemos há anos e anos e anos de propagandas mentirosas. Olha o Brasil onde está. Comece a observar essas eleições, esse mandato do Bolsonaro agora. Veja quem são os políticos. Ó, Alexandre Frota, por exemplo. É o cara, o bambambam. Não fez nada até agora. Não fez porcaria nenhuma. Aquela braveza do cara acabou. E agora veio com o papinho de dizer que está decepcionado com o Bolsonaro. O cara, para dizer que está decepcionado com o Bolsonaro, porque diz que o Bolsonaro deveria olhar para trás, para as promessas que fez e passar a cumprir. Quando o cara diz isso, é porque o cara literalmente usa de má fé. Porque qualquer pessoa com o mínimo de inteligência e honestidade, que não basta só inteligência, porque tem inteligente que é ruim, mas tiver honestidade, sabe que o presidente tem tentado. Só não cumpriu mais ainda porque pilantras não têm deixado. Então eu achei muita arrogância, muita petulância do Alexandre Frota. E olha que eu já defendi ele uma vez aqui. Mas achei muita covardia dele, essa frase dele aí, dizer que decepcionado com o Bolsonaro. Cara, me mostre qual presidente teria coragem de peitar um congresso como o Bolsonaro teve. Sem corromper-se, sem oferecer dinheiro. Me diz. Não tem. E o cara dizer que o cara foi decepcionado. Bom, mas tá aí, gente. O STF, usando das prerrogativas, atropelando o regimento, mais um autoritarismo, mais uma canetada que não nos representa. Canal Brasil Notícias. Fui.